Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui para bater um papo com vocês a respeito de documentação, que é uma das partes mais importantes quando se compra um terreno rural. Então a gente vai falar com vocês hoje sobre tudo que a gente já adquiriu até agora de documento, como foi o processo e quanto tempo demorou e os custos em média que a gente já gastou com essas documentações. Bora lá? Abertura. Então, gente, antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque a gente está fazendo o sítio do zero e você se inscrevendo, você vai conseguir receber as notificações e acompanhar tudo que a gente está fazendo aqui no sítio. Aproveita e já dá aquele joinha aí. Vamos lá. A gente está com uma colinha dos documentos que a gente já tem, qual foi a sequência que a gente foi adquirindo, descobrindo a existência deles, porque a maioria a gente não sabia nem que existia. Então a gente vai fazendo a ordem que a gente foi precisando e foram surgindo para a gente. Então a primeira coisa que a gente fez... Então, a primeira coisa que a gente fez para o terreno foi o contrato de compra e venda. Então a gente veio, conversou com os donos do sítio que estavam querendo vender, fechamos o negócio e fizemos um contrato de compra e venda. Esse contrato de compra e venda, né, levamos para o cartório. Foi, assinamos a gente e os vendedores, as testemunhas. Isso, pagamos, foi em torno de uns R$60 para reconhecer firma, abrir firma que a gente também não tinha no cartório. Isso varia muito de região para região, né? Então, a gente está falando da nossa realidade aqui no Espírito Santo, em Domingos Martins. Então, fizemos isso, foi na hora, no mesmo dia que a gente foi lá na quinta-feira, foi numa quinta-feira à tarde, a gente foi, rapidinho assinou e foi tudo certo. Então, esse foi o primeiro documento. Deixa tudo explícito. Thaleson, Helena, eu não sei como é que eu vou fazer um contrato de compra e venda, assim. Nosso modelo, por exemplo, a gente pegou na internet e adequou as cláusulas de acordo com a nossa necessidade. Então, na internet tem vários modelos prontos. Então, depois desse primeiro passo, a gente foi fazer qual foi o próximo documento? A declaração de posse, né? Declaração de posse. Isso. A declaração de posse é um documento que vai falar que o sindicato, no caso aqui, onde a gente pega no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, eles reconhecem, através do contrato de compra e venda, que nós temos a posse do terreno, a partir do momento que a gente assinou o contrato de compra e venda em cartório. O Sindicato Rural reconhece que temos a posse do terreno. E essa posse, esse documento é um documento que você adquire lá no sindicato e paga em torno de R$250, né? Foi 250 que a gente pagou. Aí saiu na hora e já é mais um documento na mão, para quem está começando com o Isso. sítio. Lembrando que o nosso caso é um sítio que realmente também não tinha nem documentação, assim, toda certinha ainda, porque foi desmembrado de um sítio maior. Então, teve que fazer tudo para esse pedaço de terreno, a gente teve que fazer tudo para esse pedaço, porque ele era parte de um outro sítio que continuou. A gente foi desmembrando. De 25 hectares que o dono tem, ele vendeu esses 5 hectares para a gente, então foi desmembrado. E esse desmembramento a gente vai falar mais para o final, então fica até o final aí, que a gente vai falar do documento mais importante por último. Vamos deixar ele para o final. Terceiro documento. Terceiro documento foi o CAR. Quem não conhece o CAR é o Cadastro Ambiental Rural. É um documento extremamente importante, é um dos mais importantes. O CAR, ele vai fazer a medição do terreno, dos limites do seu terreno, e aí vai identificar as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, ou seja, onde você pode mexer, onde você não pode, de hipótese alguma, não mexer, áreas de nascente, por exemplo, que você não pode mexer, áreas onde passa um rio, você tem que dar 30 metros de distância para você poder fazer alguma coisa. Então, o topógrafo vai delimitar isso tudo no mapinha, ele vai te entregar alguns documentos depois de pronto. Ele te entrega um croquis, né? Um desenho do seu terreno, mapeado nos pontos específicos, e dentro desse terreno ele vai mostrar onde são as áreas que você pode ou não mexer nesse terreno. Esse documento é extremamente importante, porque mais para frente, a gente precisou de pedir autorização para limpar algumas áreas. E as autorizações aí só foram liberadas mediante esse documento do CAR. Então, e quanto que foi? O CAR a gente pagou R$1.300 aqui na região. Bastante. Tinha profissional, que é um topógrafo, né, autorizado, tinha gente cobrando R$2.500, R$1.800. R$3.700 cobraram, então depende muito. Uma coisa importante falar do CAR, né, que a partir de 2025 vai ser obrigatório fazer o georreferenciamento, que é fazer os vértices do terreno, as pontas, né, dele, você ter o marco geolocalizado, ou seja, com referência de número de satélite e tudo mais. Então fica ligado quando for fazer para saber se já é com georreferenciamento ou não, né? Que isso vai ser obrigatório, né?
E esse CAR demorou para a gente 2 semanas, mais ou menos, assim, para ficar pronto. Outra coisa que o CAR dá também é um documento chamado de confrontamento de limites, né? De fronteiras, que ele vai te dar o nome dos seus vizinhos, CPF, qual vizinho em cada lado do terreno ele tá, para que você possa levar esse documento até o vizinho, para ele falar, não, ok, reconheço que seu terreno é nesse espaço, e aí ele vai assinar. E aí você guarda esse documento, porque no futuro, né, a gente sabe como é que é situação rural, né? Às vezes, minha cerca tá 1 metro para lá, 1 metro para cá. Não, mas eu te mostrei há alguns anos atrás, você concordou, tá certo. Então, sempre outra coisa importante, fez a cerca, chama seu vizinho para mostrar, olha, eu vou fazer a cerca aqui, ó, no nosso caso aqui, ó, tá vendo essa madeirinha aqui? É o limite do nosso terreno. Então, quando a gente for fazer a cerca aqui, subindo, a gente vai falar com o vizinho, vai chamar ele aqui e falar, olha, vamos fazer a cerca aqui, tá? De acordo com mostrar o CAR para ele, que ele assinou e tudo mais. Então vamos para o quarto documento que a gente precisou. Então depois que a gente fez o nosso CAR, com ele, a gente já sabia onde poderia mexer e não, ou não poderia mexer, e a gente já teve nossos principais planejamentos, assim, do que a gente ia fazer em cada local. Então, em cima disso, em cima do nosso planejamento, a gente pegou o CAR e foi submeter ele ao IDAF. Isso, ao IDAF. Cada região, cada estado tem seu órgão competente. Então, nesse caso, a gente foi até o IDAF, entregamos o CAR, fizemos a solicitação de exploração ambiental e nesse trâmite a gente conseguiu mostrar para eles quais eram as áreas onde a gente queria abrir estrada, onde a gente ia limpar, que era a área de capoeirão, que não tinha nascente, que não tinha oferecia risco para a região em si, a gente não ia estar alterando muita coisa. Então a gente foi até lá, levamos esse documento, o CAR, demos a entrada e demorou mais ou menos, é um processo demorado, né? Uns 6 meses. Eles vieram no terreno, olharam, entenderam a nossa ideia, o que a gente planejava fazer, olharam o tamanho das árvores, olharam que muito da nossa região era a plantação de café antiga, velha, então plantação de milho antiga. Esse processo todo demorou uns 6 meses. Uns 6 meses. Eu não me recordo o valor exatamente que a gente pagou, mas acho que foi em torno de R$100 uma taxa que você paga para o IDAF. Eu não me recordo exatamente o valor, mas também isso depende muito, varia muito de região para região. Então, nesse caso, demorou 6 meses, por quê? Porque eles têm que jogar num sistema, que eles têm um sistema nacional, onde eles têm toda a parte de floresta e tudo mais, para confrontar se realmente o que o rapaz, o topógrafo, fez, batia de fato com o que eles já têm cadastrado no sistema nacional. Então demora um pouquinho, eles têm que vir no terreno, avaliar, então não é simples, é um negócio um pouco demorado. Mas deu certo. Deu certo, já temos o documento, tanto que a gente fez a limpeza, abrimos a estrada, tudo dentro da lei. Se batesse alguma fiscalização aqui no dia que estivesse fazendo a limpeza, ele ia ver que estava tudo liberado e estava tudo dentro dos conformes. Por isso que é extremamente importante fazer esse processo, porque você faz as coisas com mais tranquilidade, né, dentro da lei. Né? Não. IDAF, certo. Próximo Depois documento. Depois do DAF. Quinto documento. Quinto documento foi o CCIR, que é o nosso certificado de cadastro do imóvel rural. Vou olhar a colinha aqui. Nosso certificado de cadastro de imóvel rural, ele é basicamente ir até o INCRA e lá no INCRA entregar esses documentos falando, olha, nós somos proprietários desse terreno, compramos e queremos ser reconhecidos como esse proprietário dentro desse terreno comprado. Então o INCRA vai pegar todos os nossos dados, vai cadastrar no CENIR, que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, e a partir do momento, é nesse momento que é até legal falar, que é quando você define o nome do sítio, né? O Recanto das Cucutas foi registrado ali no Cadastro de Imóveis Rurais nesse momento, é lá no CCIR que fica registrado. Então você depois recebe um documento, um papel, onde ele mostra, né, todos os dados lá, tamanho da área, por isso que o CAR é importante levar também o CAR. Então ele vai mostrar o tamanho da área, vai mostrar o nome do terreno de fato, quem são os proprietários e tudo mais. Então o CCIR você faz no INCRA e faz na hora, não demora. Claro que você tem que agendar para ir lá com esse negócio de pandemia e tudo mais, né? Mas, e também não pagamos, se eu não me recordo... A taxa mínima de R$5, né? Ah, sim, é porque ele é anual, tá? Você tem que ir renovando ele anualmente. Então anualmente você paga uma taxazinha de, acho que foi R$4,40. Pelo próprio CENIR lá, esse sistema que eu falei, Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, você consegue emitir esse boleto. Depois você consegue o acesso e emite o boletozinho, anualmente você paga ele. Então é outro documento importantíssimo, que é o CCIR, que é você adquirir.
A gente vai falar de vários outros documentos agora que vocês vão ver que vai virando uma bola de neve, né? Todos Um eles vai puxando o outro. Isso, eles vão dependendo desses que a gente já fez. Então a gente fez aí já compra de imóveis, contrato de compra e venda, declaração de posse, o CAR e agora o CCIR. Agora o próximo... Teve o IDAF. o IDAF foi a autorização. Aí depende se você precisa ou não dessa autorização para limpar o terreno. Aí depois do CCIR, a gente conseguiu fazer o nosso ITR. ITR, que é o Imposto Territorial Rural. É como se fosse uma declaração de imposto de renda, né? Todo ano você tem que ir lá se cadastrar, baixar um programinha, se cadastrar e pagar uma taxazinha. Tem alguns que pagam, outros que ficam isentos, depende muito da região, do tamanho do seu terreno, das informações que você vai alimentar essa plataforma. Isso. Mas na maioria das vezes, para pequenas propriedades rurais, são isentos. Né? Você tem que ver, porque eu não sei se é nacional, se é de acordo com o estado, mas tem um tamanho que é um tamanho limite para ser isento de declarar o ITR. Então, no caso do ITR, ele é importante porque para o que a gente pensa para nossa propriedade, que é fazer toda a parte de virar produtor rural, nós precisávamos desse ITR, fazer essa declaração. É algo que a gente vai fazer anualmente. E outra coisa bacana de falar do ITR é que para conseguir fazer o ITR, você precisa na Receita Federal do seu estado e gerar um número de inscrição na Receita Federal, que é o NIRF, mais uma sigla aí. O NIRF, o número de inscrição na Receita Federal, é o número da propriedade. Com esse número, você consegue fazer o ITR. Sem ele, não dá. Esse NIRF demorou, acho que 1 mês e meio, 2, para a gente conseguir fazer o NIRF, porque estava em meio de pandemia, a Receita Federal tinha que agendar, tinha que ir lá, levar documento, eles analisar. Então, demorou 1 mês e meio aí para a gente fazer o NIRF. Depois do NIRF, fizemos o ITR. O ITR é super rápido, né? Baixamos o aplicativo no site da Receita, igual ao do imposto de renda normal, de pessoa física, e fizemos a declaração. Coisa de 2, 3 horinhas, porque a gente teve que dar uma estudada como é que fazia. Mas foi bem tranquilo o ITR. Como a gente quer ser produtor, produzir café e algumas outras coisas. É ser produtor rural, né? De fato, emitir nota fiscal e tudo mais. Né? A gente foi atrás de realmente se regulamentar já como produtor rural. Apesar que a gente não está com nenhuma produção, mas já começamos as nossas plantações e já espera em fazer tudo certinho no futuro quando for vender. Aí a gente foi fazer o nosso cadastro de produtor rural. Isso. Na verdade, o limão que a gente já tem ali, a gente já poderia, por exemplo, pegar um saco de limão daquele e emitir uma nota fiscal se a gente fosse vender para algum restaurante, alguma pessoa que quisesse comprar. Então, para fazer isso, precisamos de se inscrever como produtores rurais no estado. Então, aí para fazer esse processo de produtor rural, a gente foi até o NAC, que aqui no estado eles chamam de NAC, né, que é o núcleo de atendimento de cada município. E aí a gente foi nesse NAC e levamos todos os documentos. CAR, posse, venda, contrato de compra e venda, CCIR, Na verdade, ITR. todo documento que você conseguir do terreno, Eles vão você pedir. coloca numa pasta e quando você for resolver qualquer coisa, você leva. Porque eles vão te pedir coisa que você nem imagina. Então você abre a pasta e pega, porque todos eles vão te pedir quase tudo. Então quanto mais documentos você guardar e andar com você quando for resolver alguma coisa, melhor, porque diminui a dor de cabeça. Tá, e por que a gente fez isso? Como a Helena falou, né? Queremos ser produtores rurais, queremos produzir e vender nossa produção. Então, essa inscrição estadual de produtor rural permite isso e, além disso, ela tem alguns benefícios bem legais, né, amor? Com relação a... A gente estava de olho nesses benefícios. É, né? a gente está ainda de olho nesses benefícios. São benefícios que ajudam bastante o produtor rural, ainda mais o pequeno produtor rural, que é o nosso caso. Apesar da gente fazer as imagens parecer que é grande, o terreno não é grande perto dessas grandes fazendas que a gente vê por aí produtivas. Então, ajuda bastante, né? Uma das coisas que a gente está esperando, só porque precisa de algumas outras situações para poder liberar, é o trator para trabalhar no terreno. A gente sabe que a hora do trator não é barato. Tá bem caro. Tá bem caro. Então a gente precisou para fazer limpar, porque a gente estava com um pouco mais de pressa para poder fazer os nossos platôs, mas a gente precisa fazer de muita coisa no terreno. Arar a terra, fazer gradeamento. E com esse bloco produtor, você consegue desconto na hora da máquina. Não é que vai sair pela de graça, prefeitura, não. Não pela sai prefeitura. de graça, não. Mas, por exemplo, a gente pagou 190 horas da nossa máquina, isso varia de local para local. Mas com o bloco produtor, com esse benefício, a gente pagaria mais ou menos R$90, ou seja, é uma economia importante. É bem mais barato. A prefeitura, no caso, você vai até a prefeitura e solicita.
esse trator. Claro que depende de disponibilidade e tudo mais, né? Aqui eles dão a condição que eles esperam você ter pelo menos 1 ano na terra. Tem algumas, não basta ser produtor, você tem que ter tem algumas normas. Você tem que ter 1 ano na terra e já tem que ter produzido alguma coisa, porque eles pedem a nota fiscal, que é o bloco produtor. É um bloco de nota fiscal que toda vez que você for vender alguma produção, você pode emitir. Eles te dão incentivos, por exemplo, para adquirir equipamentos. Então você pode comprar equipamentos, máquinas para trabalho mais barata, você consegue comprar insumos, adubo, calcário para terra, tudo mais em conta, através de cooperativa, então fica mais em conta. Até mesmo algumas concessionárias, se você quiser comprar caminhonete, carro, essas coisas, as concessionárias dão desconto para quem tem bloco, para quem é esse produtor rural. Aí é outro documento. Outra coisa que a gente precisou correr atrás para fazer o platô, depois que saiu o nosso documento do IDAF, a gente conseguiu liberar na prefeitura uma liberação de movimentação de terra. Exato, que é aquela plaquinha que está lá no início do terreno, que já mostrei para vocês algumas vezes. A gente já mostrou nos vídeos, né? A prefeitura esperou o IDAF liberar essa parte para tirar a vegetação que estava aqui. Isso. Só depois que o IDAF liberou para tirar essa vegetação que estava aqui e abrir estrada, eles liberaram o nosso local do platô. Porque não pode liberar porque tinha algumas árvores, então eles tinham que esperar a liberação do IDAF, meio que lógico, né? Esperar o IDAF, que é o órgão estadual, liberar para o município falar, não, beleza, agora vocês podem fazer o platô. É bem coerente. A gente pagou uma taxa de R$ 77,00 na prefeitura, na verdade na Secretaria de Meio Ambiente. E esse da prefeitura foi mais rápido, né? Mais ou menos um mês. 1 mês e meio. 1 mês e meio. Mas a gente ia lá quase sempre, perturbando, né? Para sair, ligava, para poder sair logo, porque a gente tinha pressa de fazer, né? Como vocês sabem, a gente tem intenção de morar no sítio. Então, o tempo está correndo. A ideia é dezembro de 2022 a gente está morando aqui já. Então a gente está correndo para fazer as coisas. Claro que eu sei que casa não é a prioridade são os plantios. Mas a gente já queria deixar pronto a parte de casa para quando a gente começar a ter uma condição de construir, a gente já poder ir construindo aos pouquinhos, né? Mesmo porque não é assim que você faz o platô que você pode fazer a casa. Você tem que esperar uns 3 meses, O platô tem um tempo de assentamento. Então não dá para fazer ainda a casa lá em cima. A gente tem que esperar assentar de vez o platô. Então a gente está fazendo essa manutenção do platô, esperando aí dar um tempo para a gente conseguir começar a fazer a casa. Senão não dá. Então a gente já correu atrás dessa movimentação de terra. E foi liberado, graças a Deus. Aí tem que botar aquela placa no início do terreno. Eles não dão aquela placa, né? Não sei se na prefeitura do seu município vai ser assim, mas eles não dão. A gente teve que mandar fazer aquela placa. Gastamos R$120 para fazer aquela plaquinha lá de metal para botar lá no início do terreno. Mas para falar a verdade, quando eles liberam e falam assim, pode fazer a placa, esse é um valor que te dá até feliz, né? A gente paga rindo, né? Paga feliz da vida, porque a gente vai fazer a placa para mais um passo, né, do sítio. Então né? A gente ficou bem feliz para fazer aquela plaquinha. Fez a plaquinha, colocamos lá e a gente ficava assim, se parecia alguém estar com toda a documentação aqui. Estava tudo dentro da lei. Tudo que a gente fez foi dentro da lei, permitido, com autorizações. A gente não moveu uma árvore de lugar sem autorização. Mesmo morrendo de vontade de fazer as coisas. A gente doido para fazer. Compramos o terreno e ficamos 6 meses sem fazer praticamente nada, só correndo atrás de documentos. Esperando. A partir do momento que saiu os documentos, e vocês viram que como a gente falou, uma coisa vai puxando a outra, um documento foi puxando o outro. Nono documento. Então, a gente está seguindo assim a sequência que a gente fez, tá? Para cada um, dependendo da necessidade, pode ter pulado um documento na frente, no outro, ou às vezes nem precisou. No nosso caso, nosso nono passo, nossa nona trajetória assim, de documentação, batalha, de correr atrás das coisas. Que foi luta mesmo, é na nossa concessionária de energia, né? Para conseguir ligar a energia aqui em cima. Para a gente começar a fazer as coisas, né? Como a gente falou, aqui é um pedaço de sítio desmembrado de um sítio bem maior. E o dono tem energia lá embaixo, mas nesse pedaço aqui não tem. Então a gente teve que pedir tudo, a gente queria tudo no nosso nome. Então teve que ir um documento ir esperando o outro. A gente poderia ter pedido a ele, pede energia no seu nome, a gente bota um poste lá, só que ia chegar mais um boleto, um talão no nome dele. Não fica legal. A gente não acha isso interessante. Já que a gente estava fazendo tudo documentado certinho, vamos fazer tudo certinho. Então a gente queria os nossos documentos de energia no nosso nome, né? Exatamente. Aí, para esse documento de energia, não sei se foi por conta da pandemia também, que estava tudo online, foi tudo muito complicado. Então, a gente solicitou algumas vezes. 5 vezes. E foram negadas algumas vezes. Foram negadas 4. As 4 que foram negadas foram, inclusive, as solicitações feitas pela internet. A gente colocava toda a documentação que eles alegavam. Tudo isso que a gente falou antes, pediram tudo isso. Todos os documentos. Então, a gente colocava todos eles lá.
e depois esperava 30 dias para eles dizer que foi negado, alegando que estava faltando documentação. Aí a gente falava, tá tudo aqui. Aí fazia tudo de novo. Fazia tudo de novo. Esperava mais 20 dias, aí chegava a cartinha no e-mail, era só tristeza. Mas aí o que a gente aconselha a fazer? Nós fomos até a concessionária do município, aqui no interior, aqui do sítio. Porque lá na cidade a menina falou que... A própria menina aqui do interior falou, olha, eles não conhecem muitas vezes a realidade do interior, então às vezes eles não conseguem identificar o que está errado, o que está faltando, e aqui a gente lida com isso o tempo inteiro. Então a gente aconselha que vá na agência do município, o município pequenininho, vai naquela agênciazinha que eles vão resolver. Tanto que a menina que atendeu a gente lá, super solista, só tem uma atendente na agência, bem pequenininha. Ela atendia a gente com muita atenção, muito empenho em resolver. E aí a concessionária liberou. A gente pediu a extensão de rede, porque a rede passa pertinho da entrada do sítio, mas não passa metros dentro do sítio. Isso, uns 35 metros a rede de alta tensão passa na entrada. Então eles vão puxar para botar um transformador próximo ao nosso poste para poder ligar esse transformador no nosso poste. Aí assim a gente vai poder ir na concessionária para pedir a ligação de uma nova instalação, para eles poderem ligar. Aí a gente poder puxar a energia aqui para cima, para o platô. Então agora a gente está nesse período esperando. Então já foi liberado, eles têm um prazo de até 120 dias para fazer essa extensão de rede para a gente. Aí depois que eles colocaram o transformador aqui perto da gente, a gente vai esperar uns 3 dias e ir na concessionária para pedir para ligar. Aí eles têm quanto tempo para ligar? Aí 30 dias para fazer a ligação. 30 dias. Então energia aí, pelo menos mais uns 4 meses aí esperando energia. Isso a gente está falando aqui Espírito Santo, tá, gente? Nossa realidade. Aqui, eles... Dependendo da extensão do tamanho da rede que vai ser feita, eles cobram. Então, no nosso caso, graças a Deus, saiu de graça. Mas só para ter uma ideia, o valor do transformador estava 8.500 e quebradinhos. Mesmo sendo de graça, na cartinha eles falam quanto é o valor do projeto. O valor do Aí projeto. você leva aquele susto, para no final eles falarem que esses custos vão ficar com a própria concessionária. Aí você respira. Aí você fala, não, graças a Deus. E foi isso. Esse foi o nosso 9º passo nessa saga de documentos do sítio. Aí a gente tem aqui o 10º passo, que é o mais importante. Então, antes disso, gente, se você não é inscrito, se inscreve no canal, né? Dá aquele joinha para fortalecer nossa amizade aí. Esse 10º passo é o que a gente está almejando, que a gente ainda não tem, mas é o próximo plano nosso do documento vai ser esse. É o próximo documento que está faltando. E pra gente aqui vai ser tipo, como se fosse assim, a cerejinha do bolo, né? É o fim de uma saga, né? Vai ser o fim da saga documentos. Que é a... Nossa escritura. A escritura do terreno. Não temos escritura do terreno ainda. Escritura do terreno, para a gente fazer agora, até daria. Só que a gente foi no cartório, conversamos com o pessoal do cartório e eles falaram, olha, para fazer escritura agora a gente faz, mas vai ser uma escritura provisória, uma escritura de posse, que eles falaram. Você vai gastar dinheiro, vai fazer a escritura e depois quando você for fazer oficial mesmo, por que a gente não, quando vai fazer oficial? Porque ele falou, olha, você não terminou de pagar o terreno ainda, a gente não terminou de pagar. Então, quando você terminar de pagar, aí de fato você faz escritura. Exatamente. Então, a gente ia gastar 2 vezes. Ia gastar com escritura, gastar com registro. E é só uma temporária. E tem várias taxas que você tem que pagar, e são taxas caras. Então, não compensa pagar agora, ele falou pra gente, o rapaz do cartório. Então, a gente falou, né, vamos esperar, a gente não tem pressa, vamos fazer com calma. E quando a gente terminar de pagar o terreno, no final do ano que vem, se Deus quiser, a gente dá entrada na escritura. Então a gente não tem pressa, então não é a prioridade agora, mas a gente pretende fazer, como a Helena falou, vai ser a cereja do bolo. E aí a gente vai comemorar com vocês aqui, quando a gente conseguir fazer essa escritura, porque vai demorar um pouquinho. Gente, então esses foram nossos, assim, 9 documentos, 9 passos que a gente teve até agora, que geraram documentação, que a gente precisou fazer para a gente... Tá? Que às vezes parece assim, mas não fizeram a casa ainda, não tem a produção, não tem nada, mas é muita coisa para fazer antes de realmente instalar assim, uma propriedade rural. Então, para você vir para o sítio, era mais do nosso jeito que está vindo, não tem documentação, é um sítio que realmente está vindo do zero, era um pedaço que estava meio esquecido da propriedade original. Então é muita coisa, é muito passo antes. E a gente está fazendo tudo sozinho, então a gente está aprendendo, porque a gente realmente não sabe. A gente mora na cidade, a família toda é da área urbana, ninguém é da área rural, não tem ninguém para falar assim, não, tem esse passinho. Dá uma orientação, assim, A gente está tendo que estudar, aprender, perguntar, correr atrás
dar com a cara nas portas para poder conseguir fazer. É isso que a gente tem para falar desses 10 documentos que a gente acha que são os 10 mais importantes. Se você sabe de algum documento que ficou faltando nessa lista, deixa aí nos comentários pra gente, porque também é importante, né? Se a gente esqueceu, a gente vai correr atrás. A gente vai correr atrás. Ainda não pediram pra gente, então a gente não sabe. A gente não sabe. Se tem mais alguma coisa. Deixa aí no comentário pra gente poder saber, né? Se tem algum documento faltando. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado outros proprietários de imóveis rurais, que assim como a gente não sabe por onde começar, fica meio perdido nesse monte de sigla, nesse monte de documento, e encontre um pouquinho de explicação, porque para a gente também foi muito difícil de conseguir informação. E não só proprietários, né? Quem está comprando um terreno também já é bom dar uma olhada nesse vídeo aqui, para poder saber se existem esses documentos. Lá, né? Exatamente. Se você vai comprar um sítio e se você pergunta, tem esse documento, esse, Exato. já sabe que metade do caminho já vai estar mais fácil. E já vai estar mais fácil para você conseguir os seus. Exatamente. Tá? Porque todos esses documentos são necessários. Então, se a propriedade já tem, olha, já está na frente. É isso aí, gente. Então, grande abraço. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, até o próximo. Tchau.